Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, simplesmente desapareceu quando precisou prestar contas à Justiça. Foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação e nem sequer apresentou defesa. O prazo acabou, a lei bateu a porta e o silêncio dele virou símbolo de uma direita que aprendeu a atacar juízes, mas não sabe se defender diante da verdade. Esse é o sintoma de uma doença antiga, a crença de que o poder é escudo contra a responsabilidade. A causa está na impunidade que a extrema-direita construiu para si mesma. O efeito é a vergonha pública, um deputado sumido, acuado, vendo a justiça agir. E a cura é simples, lei igual para todos. Sem sobrenome, sem herança, sem foro que apague a culpa. Que acaba de chegar, a informação do Márcio Falcão em relação ao processo, que está em andamento, na verdade, todo o caso do Eduardo Bolsonaro naquele inquérito, no processo sobre a questão de coagir a justiça. O Eduardo Bolsonaro vem causando para a justiça atrasos para apresentar sua defesa. Enquanto ele não apresenta a defesa, o caso não anda. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, no dia 22 de setembro, tinha mandado notificar Eduardo Bolsonaro do prazo de 15 dias por edital. O edital foi publicado, Eduardo Bolsonaro não apresentou defesa e agora, então, Moraes tomou uma outra medida. Ele acionou a Defensoria Pública da União, a DPU, para fazer a defesa de Eduardo Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Que já que Eduardo Bolsonaro não cumpre os prazos, já foi notificado e não apresenta a defesa, ele intimou o Defensor Público Geral da União para fazer isso, porque é preciso ter... Enquanto um Bolsonaro foge, o Brasil enfrenta o mundo. O chanceler Mauro Vieira foi até Washington negociar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Na mesa, o tema era sério. O tarifaço imposto pelos americanos, que cobra até 50% a mais sobre produtos brasileiros e ainda tenta impor sanções a autoridades do nosso país. Mas o Brasil não é mais submisso. O governo Lula enviou um recado firme. O tempo da dependência acabou. O sintoma era a tentativa de humilhação econômica. A causa, o velho imperialismo travestido de diplomacia. O efeito, prejuízos para produtores e risco de enfraquecer nossa economia. Mas a cura veio pela voz da soberania. O Brasil voltou a negociar com respeito, voltou a dizer não quando precisa e voltou a ser ouvido, não por força, mas por dignidade. Brasil e Estados Unidos fazem a primeira reunião formal para negociar o tarifaço de 50% que entrou em vigor em 6 de agosto. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, marcaram um encontro para esta quinta-feira na Casa Branca, em Washington. Na avaliação de analistas, a inflação alta nos Estados Unidos e tensões comerciais do governo Trump com a China podem criar um ambiente favorável ao Brasil. O aumento de preços do café e a queda nas exportações da soja americana também podem ajudar nas negociações. A retirada de sanções a autoridades brasileiras pode ser incluída na mesa de debate. É o caso do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, punidos com a Lei Magnitsky. Por outro lado, alguns temas podem dificultar algum acordo. O presidente Lula defendeu que o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países recentemente incorporados, adote uma moeda alternativa ao dólar. Lula também criticou medidas comerciais unilaterais dos Estados Unidos. Além disso, existe o alinhamento entre Brasil e Venezuela. O país vizinho tem sido alvo de ações americanas. Outro fator que pode influenciar as conversas é a postura de Marco Rubio, que é braço direito de Trump. O secretário de Estado é considerado linha dura. Ele liderou, por exemplo, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes por causa do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Enquanto isso, no coração do judiciário, um episódio humano lembrava o peso da responsabilidade. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi internado após passar mal. Exames, virose, pressão baixa. Mas o que o corpo revela, o país já sabia. Resistir cobra um preço alto.
Barroso carregou nas costas o peso de defender a democracia em meio a ameaças, ataques e fake news. Mas a cura vem com a continuidade. O Supremo segue firme, a Justiça segue viva e o país segue em frente. E agora uma informação de uma última hora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, passou mal na noite desta quarta-feira e está fazendo exames em um hospital em Brasília. Nós voltaremos, claro, com mais informações ao longo da nossa programação sobre o estado de saúde do ministro, que acabou de anunciar saída da Suprema Corte nos últimos dias e aposentadoria. E do outro lado da Praça dos Três Poderes, Lula reorganiza o tabuleiro político. Depois que parte da base votou contra uma medida provisória que ajudaria a financiar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o governo começou uma reestruturação. Tirou dos infiéis, manteve os comprometidos e redistribuiu cargos com um critério claro: coerência. Não é perseguição, é responsabilidade. O sintoma é a instabilidade política causada pelos que pensam no próprio bolso antes do povo. A causa é o fisiologismo que há décadas transforma cargos em moeda de troca. O efeito é a paralisia e a cura é firmeza. Quem não caminha junto abre espaço para quem quer reconstruir o país. Do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães já tinha alertado que o governo federal estava prevendo ali uma demissão em massa de indicados de partidos do Centrão para cargos estratégicos no governo federal. A gente só não sabia quando que isso ia acontecer. Horas depois, foi publicado no Diário Oficial da União a exoneração de várias pessoas indicadas por partidos do Centrão. E essas demissões aconteceram na Caixa Econômica Federal, no DENIT, também no IFAM e até mesmo na Codevasf. Então, pessoas indicadas por partidos como MDB, União Brasil, PSD, Partido Progressistas, essas pessoas foram demitidas ontem desses cargos estratégicos pelo presidente Lula. Se você acredita nesse novo Brasil, deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo.